Poemas. E hoje as meninas me pediram que eu tinha que falar um poema antes de acabar. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas, são poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre poderia um dia ter sido poema, mas não. Pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor, tempo derretido é poema. E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo, com buchas vegetais, óleos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com alicate de cutículas, com pente, com uma agulha, com pomada basilicão, com massagens e hidratação. Mas não use bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo. Uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos dos pés, das unhas. São os poemas cóccix, os poemas peito, os poemas olho, os poemas sexo, os poemas cílio. Atualmente eu ando gostando de pensamento chão. Pensamento chão é poema que nasce do pé. É poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente de Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Eu trago a vitória do Espírito Santo. Santo é um espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Mais um domingo em que estamos juntos, hoje com o Convite Saúde de Joana de Ângeles. Pudemos apreciar ainda esse poema lindo de início, né? E ela falou com certeza absoluta, nós somos gente simples, gente do Espírito Santo. Que será isso, né? Bom, Joana vai dizer, no início desse estudo, das mazelas que a criatura humana ainda enfrenta. Então ela fala da melancolia, da inquietação, das neuroses e psicoses, das enfermidades do corpo, da mente e do espírito. E Joana fala ainda que, não obstante as conquistas da inteligência e os êxitos da cultura, há um avanço palpável na criatura humana, no quesito inteligência, cultura, ciência. Então, Joana fala que, não obstante esse avanço considerável, a nossa colheita de paz ainda é muito pequena. Mas nós não estamos falando só da paz mundial, paz entre nações. Não. Eu acho que a instrutora quer dizer mais. É a paz íntima. Ela diz assim, que quando olhamos as glórias e aplausos, o dinheiro, as grandes conquistas materiais, os grandes avanços materiais do homem, muitas vezes não paramos para pensar no quanto de solidão, de desalento que acometem as criaturas. Mas ela diz que nós ainda não paramos para pensar no quanto a saúde é fácil de buscar. Porque a saúde, para Joana, aliás, para todos os instrutores espirituais, saúde vem de dentro. E é essa saúde íntima
que constrói o equilíbrio do corpo físico. Joana fala que nessa loucura toda dessa vida, em que o homem invariavelmente procura conquistar bens, dinheiro, poder, valores que nós podemos dizer perecíveis, ele não cuida muito da edificação interior, quer dizer, ela usa o termo, inclusive, desdenha, quer dizer, ele faz pouco. Em geral, o homem que quer conquistar poder, dinheiro, posição, o avanço intelectual, ele faz pouco. Quando se fala de paz íntima, edificação íntima, quando se fala de fé, quando se fala da serenidade. E ao fazer pouco, ao desdenhar, ele desconsidera essa capacidade íntima que todos temos de construir a paz íntima, que vai trazer os valores que ela chama incorruptíveis do espírito. Então ela fala pensamentos salutares, disciplina e comedimento de ações. Exercícios oracionais, quer dizer, oração, para nós orarmos. Otimismo e auxílio fraterno desinteressado são poderosos meios eficientes de ajustar e produzir saúde na mente do espírito, que vai se refletir posteriormente no psiquismo, no sentimento, no corpo. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no texto por ele intitulado Saúde, ele vai dizer que nosso corpo físico sempre, nele, nós sempre iremos colher o resultado de nossas escolhas no campo visível e invisível da vida. Ele compara a saúde, Emmanuel, ele diz assim que a saúde é como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. Como assim? Uma residência bem cuidada, com um jardim bem cuidado, diz do cuidado do seu proprietário, do seu morador. Uma residência mal cuidada, desleixada, diz exatamente do descuido, da invigilância, do desleixo do seu morador. Então, Emmanuel compara a saúde a uma residência. Ou, diz ele ainda, de um instrumento que reproduz em si o zelo ou descaso das mãos que o manejam. Você pode ter um violino preciosíssimo. Ele pode estar nas mãos de um músico que seja cuidadoso, hábil, e pode também estar nas mãos de um músico descuidado, que não lhe dá importância nenhuma, e, portanto, inábil. Porque aquele que conhece a música intimamente, ele cuida do seu instrumento. Porque o seu instrumento é o meio do qual ele se utiliza para trazer à vida os sons que ele tanto traz. Porque o músico, ele lê a partitura. E muitas vezes, ao ler a partitura, nós mais ou menos ouvimos a canção nas nossas mentes. Mas na hora que você toca um instrumento, aquilo tem vida. Então, o bom músico, ele cuida do seu instrumento, porque se ele maltratar o seu instrumento, se ele quebrar o seu instrumento, se ele não tiver nenhum cuidado de limpeza, de manutenção, de conservação com o seu instrumento, a hora virá em que ele vai precisar do instrumento e não vai ter. Então, Emmanuel usa essas duas imagens como sendo a nossa saúde. O que vale dizer, a saúde é o reflexo de quem nós somos. Muito interessante isso que Emmanuel coloca. No último parágrafo desse texto de Emmanuel Saúde, ele diz que apenas o sentimento reto
pode esboçar o reto pensamento. O que é um esboço? Um rascunho. Então, o sentimento reto rascunha o pensamento que vai vir. Sentimento primeiro, esboçando pensamento. Então, sentimento reto, esboçando um reto pensamento. Sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, quer dizer, no corpo físico, os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Entre outras palavras, se você consegue sentir de forma equilibrada, seu pensamento vai seguir este padrão de equilíbrio. E este padrão de equilíbrio vai garantir para você equilíbrio do seu psiquismo e, consequentemente, equilíbrio do seu corpo físico. Se você traz desequilibrados sentimentos, você trará desequilibrados pensamentos, porque os sentimentos esboçam os pensamentos. E destes sentimentos e pensamentos desequilibrados, você se desequilibrará no psiquismo e no corpo físico. Mas vocês falam assim, mas a gente vê tanta gente boa, doente. Isso que você está falando não tem muita lógica. Quer dizer, não é o que eu estou falando. É o que Joana fala, o Emmanuel fala, vários outros falam. Mas nós não podemos nos esquecer do seguinte. Quando nós falamos em doença, e quando falamos em desequilíbrio, isso é uma opinião pessoal. Que me corrijam aqueles que discordarem de mim. Quando se fala em doença e em desequilíbrio, é uma questão. Eu posso ter doença e equilíbrio. E é disso que estamos a tratar. Muitas vezes, a doença aparenta ser, para todos nós encarnados, um castigo divino. Nós trazemos isso de hábitos seculares, onde nós acreditávamos muitas vezes que tínhamos uma vida só e que nessa vida as nossas boas atitudes ou a nossa fidelidade a Deus e a uma crença religiosa deveria garantir saúde e uma vida repleta de êxitos para todos nós. E nós víamos com um olhar bastante crítico e não raro preconceituoso doenças e falências pessoais, como se aquilo fosse um castigo divino. Aquela pessoa deve ter errado muito, por isso que ela ficou doente. Aquela pessoa deve ter feito coisas horríveis, senão ela não teria chegado aonde chegou. Mas, como espíritas, diante de tantos esclarecimentos que nós temos absorvido nestes quase 2 séculos de espiritismo, isso sem contar que muitos de nós já nos deparamos com estas lições em vidas pregressas. Sim, porque certamente muitos de nós não somos originários na Terra. Então, estas questões relacionadas à evolução, relacionadas ao aperfeiçoamento do espírito, então a lei de causa e efeito, as leis divinas que atuam sobre a criatura em todos os planos da vida, isso tudo a gente já conhece há muito tempo. Se fala na Terra há muito tempo, se falar então fora da Terra há muito mais tempo. Nenhum de nós é inocente e ignorante. Não mais. Isso já não nos pertence. O alegar eu não sabia, não dá mais. Eu acho que já há um bom tempo não dá mais para falar eu não sabia. Então hoje nós já sabemos, nós espíritas, que muitas vezes a doença ela é o remédio amargo que o nosso espírito necessita. E muitas vezes nós solicitamos tal remédio na programação desta vida. Então, nós temos que ter outros olhos diante da doença.
diante muitas vezes das limitações que a doença impõe. Assim como precisamos ter novos olhares para as perdas que estamos sofrendo em família, ou a perda da própria vida física que venhamos a ter. Porque todos nós vamos ter um dia que dizer tchau para este plano vibratório, neste tempo. Sabemos que retornaremos mais lá na frente. Então, essa é uma certeza. Então, com esse novo olhar que nós espíritas precisamos ter para em relação com a saúde, em relação às grandes perdas das nossas vidas, nós precisamos entender como agir, mas principalmente como reagir. Nós nos caracterizamos muito como seres reativos, grande parte de nós. Diz a espiritualidade que a grande maioria da humanidade reage sem pensar. E talvez este seja um dos grandes motivos que o mestre nos orientou: orai e vigiai, para que nós paremos um segundo antes de reagir. Para que não soframos, para que não compliquemos mais o quadro. Via de regra, o que eu estou dizendo? Eu quero dizer que a doença que você enfrenta, que eu enfrento, muitas vezes pode ser algo que nós não vamos administrar no sentido de ficar livre. Porque, não raro, nós solicitamos esta limitação física, ou estes percalços, às vezes, que durarão muitos anos. Nós solicitamos como um auxiliar eficaz para a nossa educação íntima. Então, a minha postura diante disso deve ser de aceitação, mas nunca de inércia. Veja só, todos já devem ter ouvido falar do gigante deitado. Quem nunca ouviu falar, busque saber dele. Mesmo vivendo praticamente numa cama, ele nunca deixou de trabalhar. Chico, apesar do grave problema de visão e depois dos problemas de saúde que ele enfrentou no decorrer da vida, ele viveu até os 92 anos, trabalhou incessantemente. E talvez nós possamos falar que as próprias limitações físicas destes espíritos serviram como estrutura para fortalecê-los mais ainda, para que eles tivessem a perseverança necessária para a continuidade do serviço. Então, nós não estamos querendo dizer aqui que com essa mudança de sentimentos e de pensamentos, e consequentemente mudança do nosso psiquismo, nós nos livraremos em definitivo das doenças. Este ainda não é um quadro que irá se realizar no mundo de provas e de expiações, mas dizem os espíritos que estamos caminhando para isso no mundo de regeneração. Então, afirmam os espíritos que no mundo de regeneração já não há mais doenças tão dolorosas como as temos atualmente. Doenças tão limitadoras, doenças contagiosas, viróticas, bacteriológicas. Dizem os espíritos que não. Que isso no mundo de regeneração já vai ser quase eliminado, caminhando para a eliminação total. E por que isso? Vocês já se perguntaram? Porque no mundo de regeneração, como espíritos, deveremos ter, obrigatoriamente, um psiquismo mais equilibrado, que vem do sentimento e do pensamento equilibrados. Ou seja, nós estamos em treinamento. Mas o treinamento de hoje não é com a ilusão de que curaremos o nosso corpo físico só na vigilância daquilo que sentimos e daquilo que pensamos, mas treinamento para que não pioremos os desafios no campo da saúde que ainda enfrentamos ou aqueles que deveremos enfrentar. Porque o desequilíbrio psíquico, que envolve o pensamento e o sentimento desequilibrados, podem piorar
qualquer quadro de qualquer paciente. Emmanuel, ainda nesse texto, ele vem alertar que os sentimentos menos dignos que alimentamos se convertem em ondas mentais e nós assimilamos essas ondas que provocam perturbações em nossas células físicas. Hoje, a ciência já entendeu e desenvolve estudos cada vez mais aprofundados na área, dizendo isso, são estudos científicos, não espíritas, científicos, dizendo que a força do pensamento pode alterar a curto, médio e longo prazo os nossos genes. E, consequentemente, a nossa saúde. E aqui Emmanuel alerta que tudo que pensamos vira onda mental. E ao contrário do que muitos ainda pensam, quando eu penso mal, desejo mal para alguém, eu estou enviando uma onda para aquele alguém. Via de regra, a onda que eu emito é a onda em que eu habito. Os maus pensamentos, todo aquele desejo infeliz que eu envio para o outro, cria ondas mentais que ficam gravitando ao meu entorno. Vez por outra, elas podem atingir o seu objetivo, principalmente se o outro tem sintonia com este desequilíbrio que eu enviei, com o mal feito que eu quis para ele. Mas, independente do outro assimilar ou não o que eu envio, eu estou respirando e vivendo neste oceano, nessa atmosfera que eu crio e alimento. É isso que Emmanuel está falando. Então, quando eu penso em desalinho, criando ondas mentais desalinhadas, estas ondas mentais são assimiladas por mim, eu respiro isso, eu assimilo. Eu vivo nestas ondas mentais em desalinho. E estas ondas mentais provocam perturbações nas minhas células físicas, o meu corpo físico. As ondas mentais que eu crio, desequilibradas, são assimiladas pelo meu perispírito, que por sua vez se reflete no corpo somático, no meu corpo físico. Lembremos que cada célula do meu corpo físico está ligada à sua contrapartida no perispírito. Eu tenho uma célula no corpo físico, uma célula no plano espiritual, no meu corpo perispiritual. E essas perturbações celulares que surgem por conta dessa assimilação das minhas ondas mentais em desequilíbrio, podem dar origem a problemas que, segundo Emmanuel, vão desde uma tuberculose, um câncer, uma lepra, ulcerações, gastrite, loucura, alergias várias, etc, etc. Diz ele, nossas emoções doentias, mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Sempre. Não tem exceção. A ira, o ódio, a vingança, mágoa, remorso, raiva. Tudo isso. Eu estou criando ondas mentais em desalinho que me afetam. Diz Emmanuel que a verdade é que quando nós estamos encarnados, as nossas células, além de sofrerem o impacto das nossas ondas mentais, também sofrem o impacto das substâncias materiais que comemos e bebemos. Olha a responsabilidade de nós, espíritos, diante do corpo físico, que é instrumento emprestado pelo Pai, para que possamos cumprir as tarefas com as quais nos comprometemos.
o arrependimento ainda por Emmanuel, pelas faltas cometidas, mas também as ondas de pesar e acusações das vítimas do passado. Elas podem criar desarmonias nos centros nossos, centros espirituais nossos, e que repercutem também no corpo físico. Então, olha só, nós temos um instrumento em empréstimo, que nos é concedido pelo Pai, para que durante certo período de tempo, nós possamos experienciar no meio físico, reaprendendo lições que não aprendemos, praticando novas propostas, né? Refazendo relações, construindo relacionamentos que muitas vezes destruímos no passado, enfim, durante um período, para que nós possamos educar o nosso espírito e progredir, nós temos o corpo físico. E esse corpo físico é influenciado pelo que comemos, pelo que bebemos. Ele é influenciado pelas ondas mentais que nós emitimos. Ondas mentais em desequilíbrio, provocando desequilíbrios perispirituais e físicos. Ondas espirituais salutares, felizes, provocando bem-estar no corpo físico. Mas nós também sofremos. Nós, como espíritos encarnados, sofremos influências das ondas mentais geradas também por espíritos, nossos cobradores do passado. Entendem, então, por que eu comecei falando que ainda nessa vida, nem sempre o equilíbrio psíquico, sentimental e de pensamento que busquemos vai se refletir imediatamente na saúde perfeita do nosso corpo físico? Nós estamos num planeta de provas e de expiações, ainda sujeitos não só à nossa imperfeição, que é uma característica ainda nossa, mas à imperfeição de todos aqueles que convivem conosco, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, há uma constante troca de ondas mentais. Na medida em que nós evoluímos, em que o próprio planeta evoluir, deixar de ser de provas de expiações para ser um planeta de regeneração, há de observar-se obrigatoriamente que toda a humanidade que nele vai habitar tenha mais equilíbrio. Então, as ondas mentais que serão emitidas serão mais equilibradas, afetarão menos a nós como seres integrais, encarnados e desencarnados. Mas agora, isso ainda não é o estágio em que nos encontramos. O nosso é esse, em que nós somos inevitavelmente bombardeados, primeiro por nós mesmos, segundo pelas nossas escolhas alimentares e sociais, e terceiro, pelas escolhas que fazemos no passado, que acarretaram cobradores na atualidade. É por isso que, quando falamos de equilíbrio do espírito, de sentimentos e pensamentos, é muito mais em relação à serenidade que tenhamos durante o enfrentamento dos desafios que serão inevitáveis. Comigo, o jugo é suave, o fardo é leve. Jesus, por ora, não nos prometeu a isenção do fardo e nem do jugo, porque ele nos conhece, sempre nos conheceu. O mestre sabe o quanto de potencialidade cada um temos, porque foi assim que ele trabalhou durante todos os milênios e milênios, e foi assim que ele se portou quando estava entre nós. Ele nunca ficou apontando o pecado. Ele cuidava de levantar o caído. E ele enxergava em cada um dos pecadores com os quais ele tomava contato o potencial para o melhor. Foi assim com Maria de Madalena, foi assim com Zaqueu e tantos outros. Ele não queria saber o que foram. Ele não quer saber o que já fomos. Porque ele sabe do que podemos ser.
Então, esse convite de Joana à saúde é convite para o agora, mas para o futuro. Nós estamos construindo o futuro nesta vida em relação ao nosso equilíbrio pessoal e o futuro em relação às nossas experiências à frente, tanto no plano dos desencarnados, quanto no plano dos encarnados. Porque, se Deus quiser, nós volveremos à Terra numa situação já melhor. Emmanuel diz que a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, a revolta interferem nas nossas células, prejudicando até mesmo o sistema de defesa do nosso organismo. Entre outras palavras, você pode enfrentar as doenças que forem que se apresentarem na sua vida. Você pode sofrer imensamente, terrivelmente, ou pode seguir adiante, sem reclamar, como um bom paciente, como um servo fiel de Jesus, firmando-se no exemplo do Mestre que caminhou sem queixas, rumo ao término da sua existência corporal. Ou você pode ser aquele paciente intolerante, revoltado, e que certamente sofre muito mais. Mas eu encerro aqui a minha colocação. E tô doida para ouvir as colocações da Sandra, porque hoje a gente não vai ter a presença da nossa Júlia querida. Mas vocês nos perdoem, vocês vão ter que se contentar com nós duas mesmo, né, Sandra? Hoje não tem. Vamos tentar nos superar. Vamos nos esmerar para que a gente consiga agradá-los, para que vocês não sintam tanta falta da Júlia, né? Que a Júlia faz bastante falta. Boa noite, queridos companheiros do domingo. Certa vez perguntaram ao Dalai Lama, né? O que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens me surpreendem. E os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. E depois eles gastam o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, eles deixam de viver o presente. Esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. E ele responde: é preciso que busquemos o equilíbrio, é preciso que busquemos a harmonia. E, de alguma maneira, é o que a Joana nos fala aqui no texto, né? Na preocupação de adquirir os valores transitórios, o homem desdenha, e a Cris frisou bem essa expressão que ela usa, né? Na preocupação de adquirir os valores transitórios, o homem desdenha a edificação interior, desconsiderando a capacidade íntima de produzir para a vida os tesouros incorruptíveis do espírito. Desdenha. Nós deixamos, né, de adquirir os tesouros que são realmente os tesouros que valem a pena, que nós vamos levar conosco, né, dessa vida. Então, gente, o que é saúde? A própria Organização Mundial de Saúde diz que saúde não é apenas ausência de doença. Saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. E aí vem a doutrina espírita e completa, né? Completa para nós. Saúde é um completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Tá? Tem muitos aspectos, gente, que nós precisamos considerar
quando nós vamos trabalhar esse binômio saúde e doença. São muitos aspectos, nós vamos gastar muito mais que uma noite para a gente trabalhar todos os aspectos que envolvem a saúde e a doença. Mas, de uma maneira geral, o que nós podemos falar é que saúde é um equilíbrio. Nós vamos trabalhar, nós vamos por aqui, ó. Saúde é um equilíbrio. Nós vamos escolher como a melhor definição de saúde essa definição que o Emmanuel trouxe, que a Cris elucidou com perfeição. Ela trabalhou isso com vocês esse tempo todo. Que saúde, que o Emmanuel trouxe para a gente, que saúde é a perfeita harmonia da alma. E a Cris elucidou isso com perfeição. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Vamos por aí. Porque mesmo, gente, completando, vamos tentar completar o que a Cris falou, fazer uma síntese para que a gente possa levar essa mensagem hoje à noite. Mesmo que o nosso corpo biológico, mesmo que o meu corpo físico esteja doente, nós podemos ser saudáveis, nós podemos estar saudáveis se a nossa alma estiver em equilíbrio. Nós podemos estar saudáveis se a minha alma estiver em harmonia. Então, mesmo se eu estiver com o corpo físico doente, eu posso estar saudável se a minha alma estiver em equilíbrio, se a minha alma estiver em harmonia. Por exemplo, muitos de nós aqui, que estamos aqui juntos nessa live, muitos de vocês que estão aí ouvindo a live, com certeza tomam algum medicamento. É possível que vocês tomem algum medicamento diário. Sei lá, tomam algum medicamento para o colesterol, tomam algum medicamento para pressão, tomam algum medicamento para controlar a glicose, tem um pré-diabetes, então toma um medicamento diariamente para controlar a glicose. Então, a gente toma aquele medicamento para equilibrar o organismo, porque já tem diagnosticado que tem um processo de doença aí que precisa tomar aquele medicamento para equilibrar o organismo, que tem a pressão alta ou porque tem o colesterol alto, ou porque a diabetes está anunciando que vai chegar, tem uma glicose alterada. Então, a gente toma o medicamento para equilibrar o organismo, o corpo físico. Mas a gente está harmonizado. A pessoa tem o diagnóstico da doença física, mas a pessoa é absolutamente saudável, porque ela está equilibrada, ela está com a alma apaziguada. Enquanto, gente, outras pessoas não têm nada fisicamente. Faz todos os exames e os exames estão perfeitos. Ela não tem nenhum diagnóstico de doença nenhuma. O corpo físico está perfeito, está um coco, não é? Não tem diagnóstico nenhum, falando biologicamente. Mas não são saudáveis, não são pessoas saudáveis. Elas não estão em equilíbrios. Suas almas são perturbadas, elas estão atormentadas. Por quê, gente? A base do conceito de saúde para nós aqui, que nós tomamos, é que saúde é a perfeita harmonia da alma. Por quê, gente? Para nós, a saúde real é a saúde que espelha uma alma feliz e não apenas um corpo são. Então, a mensagem que eu quero que a gente leve daqui essa noite é essa. Saúde é a saúde real, é aquela que espelha uma alma feliz e não apenas um corpo são. E a Cris deu 2 exemplos maravilhosos, né? Do gigante deitado e deu do Chico Xavier, que tinham problemas sérios de saúde, mas eram pessoas saudáveis, né? E tinham almas felizes, né? Porque uma alma atormentada
uma alma em desequilíbrio, com certeza ela irá adoecer o corpo físico. Existem, gente, algumas emoções, e a Cris citou até essas emoções, né? Ela falou na mágoa, ela falou na ira, ela falou no ressentimento, ela falou numa série de emoções, eu não vou lembrar de todas elas aqui, né? Mas existem algumas emoções que nos adoecem. As emoções, a princípio, gente, elas são apenas energias. Mas, se nós não trabalharmos essas emoções negativas, com o tempo, elas vão se cristalizar em doenças. Por quê? Porque as emoções também são alimentos. As emoções são o nosso alimento e afetam o nosso organismo, afetam o nosso corpo físico. Como é que é isso, gente? As emoções, tanto as emoções agradáveis quanto as emoções desagradáveis, funcionam do mesmo jeito que um alimento. Do mesmo jeito que um alimento que o corpo precisa digerir. Então, não é de se estranhar que, dependendo do tipo de emoção experimentada, ela afete o nosso corpo como se fosse o caso de uma comida deliciosa ou de uma comida indigesta, ou mesmo de uma comida estragada, não é? Então, essa comida, se ela não for digerida, se ela for uma comida indigesta ou se ela for uma comida estragada, enquanto eu não colocar essa comida para fora, enquanto eu não vomitar essa comida, ela vai me fazer muito mal. Ela vai ficar me dando um desconforto, um mal-estar muito grande. Enquanto eu não colocar essa comida para fora, eu não vou ter alívio. Assim são as nossas emoções. As emoções que não forem digeridas, que elas foram engolidas, mas são emoções desagradáveis, elas vão me fazer muito mal também, enquanto eu não resolver, não colocar essas emoções para fora. Lembram do poema que a Marina colocou para a gente, que a Viviane Mosé recitou? Poema Preso? O nome dele é Poema Preso. Enquanto essas emoções não forem liberadas, não forem colocadas para fora, elas vão me adoecer. Então, gente, é muito comum a gente ter essa associação das emoções com as doenças provocadas por essas emoções. Então, aquelas emoções tóxicas, por exemplo, a raiva, a ira, elas vão adoecer o quê? Elas vão adoecer principalmente o fígado e a vesícula biliar. As emoções ligadas à raiva, o rancor, o ressentimento, a mágoa, a ira, o foco dela é o aparelho digestivo, mas principalmente o fígado e a vesícula biliar. Afetam também o pâncreas, afetam o baço. Então, o foco da raiva, o foco da mágoa, o foco do ressentimento, o foco da irritação vai ser o aparelho digestivo. Se eu não resolver isso, eu vou fazer um colo irritável, uma síndrome do colo irritável no intestino. Então, a gente não tem um ou dois cérebros, gente. Nós temos 3 cérebros. E um deles é no aparelho digestivo. Então, vocês já viram que quando você não está com uma emoção bem resolvida, o aparelho digestivo é o primeiro que dá um sinal, um alerta. Ou você trava, não come nada, ou você come desenfreadamente. Ou seu intestino para de funcionar e fica com o intestino preso, ou você tem uma diarreia, ou você faz uma pancreatite, ou você faz uma úlcera, enfim. A raiva, ela vai afetar o aparelho digestivo instantaneamente. O medo, gente, outra emoção tóxica, que é o medo. O medo vai afetar os rins, ela adoece os rins.
A tristeza, gente, a tristeza adoece os pulmões. O susto, o estresse, ele adoece o coração. E por aí vai. Então, nós passamos a noite aqui também, gente, pegando aquelas emoções tóxicas e vendo qual que é o foco no organismo, no corpo físico, aonde que ela adoece o organismo, o corpo físico, tá? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos resolver isso, nós precisamos acabar com essas emoções tóxicas. Vamos resolver isso, não é? Precisamos reduzir a nossa ansiedade. O que é a ansiedade, gente? A ansiedade é uma sensação física. A ansiedade, ela é uma sensação física decorrente da emoção que vem da emoção. Qual emoção? Então, a ansiedade, eu vou me explicar para que vocês possam entender a ansiedade de vocês. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma sensação física decorrente da emoção medo, que vem de um sentimento de desamparo. Então, eu estou me sentindo desamparada. O que acontece? A emoção que aparece lá no topo é a emoção medo, e a sensação física que vem é a sensação física de ansiedade. Então, aparece a sensação física de ansiedade, é uma sensação decorrente da emoção medo que vem do sentimento de desamparo. Agora eu vou contar uma coisa para vocês que tem vindo nas psicografias de todos os espíritos de luz. Nunca, mas nunca na história do planeta Terra houveram tantos espíritos de luz trabalhando como nós temos agora nesse momento de transição planetária. É o turno deles, gente. É o momento de trabalho deles. Eles estavam esperando esse momento. Chegou a hora deles trabalharem, chegou o turno de trabalho deles. Então, não tem que se sentir desamparado, não. Não tem nada, não tem ninguém aqui no plano físico, não tem ninguém nesse plano material, não tem patrimônio material que me ampare. Então, eu não preciso me sentir desamparada porque eu não tenho patrimônio material, eu não preciso me sentir desamparada porque eu não tenho ninguém fisicamente para me amparar. Tá? Porque o meu amparo está lá, no plano espiritual. Os espíritos de luz estão trabalhando nesse amparo. É o turno agora deles. Então, nunca, gente, teve tanto espírito de luz trabalhando como nesse momento de transição planetária. Então, não tem por que se sentir desamparado. Não tendo esse sentimento de desamparo, a gente vai resolver essa emoção medo e, por conseguinte, essa sensação física que é a ansiedade. E eu, como falei com vocês, o medo vai atacar onde? Os rins, né? Fazer pedra no rim, vai fazer infecção urinária e por aí uma série de outros sintomas, né? Outra coisa, nós precisamos alterar o circuito da angústia. O que é a angústia, gente? Assim como a ansiedade é uma sensação física decorrente do medo, a angústia também é uma sensação física, só que a angústia é uma sensação física decorrente da emoção tristeza. Então, vamos lá ver o circuito da angústia. A angústia é uma sensação física decorrente da emoção tristeza. E a emoção tristeza, ela vem do meu sentimento de perda. Então, quando eu estou sentindo que eu estou perdendo alguém ou que eu estou perdendo algo, lá vem a emoção tristeza. E a sensação física decorrente dela é a angústia. Dá até dor física aqui, ó. Aperta aqui, ó, o peito, dá dor física. E aí vai atacar onde? Os pulmões. Aí eu vou, abaixa a minha imunidade, eu vou gripar, aí eu pego uma pneumonia, aí vem tuberculose, aí vem um tanto de coisa, né? Nessa época de pandemia, baixou a imunidade, o que acontece, né? Então, gente, se a angústia é uma sensação física decorrente da emoção tristeza, e a emoção tristeza vem do sentimento de perda, o
que a gente precisa trabalhar? Esse sentimento de perda. Mas nós sabemos que a Cristiane falou, a Joana de Ângeles está trabalhando isso o tempo todo conosco. Por que esse sentimento de perda? Se nós somos apenas um mordomo que estamos administrando esse patrimônio material, até o corpo físico que nós temos é emprestado pelo Pai. O corpo físico, tudo aquilo que eu tenho materialmente falando, é emprestado, eu estou só administrando para poder cumprir com o meu planejamento reencarnatório. Então, não tem por que ter sentimento de perda. Se a perda é afetiva, se a perda é amorosa, porque um ente querido já partiu, ele só foi antes de mim. E eu ainda tenho algo para fazer aqui, por isso que eu ainda estou aqui. Eu ainda tenho algo para fazer. Já já eu vou também, vou encontrar com ele, se Deus quiser. Mas por enquanto eu não tenho que ficar com esse sentimento de perda, não. É arregaçar as mangas e mãos à obra. Então, se eu trabalho esse sentimento de perda, então eu não vou ter tristeza e eu não vou ter essa sensação de angústia que dá essa dor física que vai afetar os meus pulmões. Se a nossa emoção que está adoecendo, como eu disse, é a ira, a raiva, a mágoa, vamos parar de adoecer o nosso sistema digestivo, né? E olhar para a frustração, porque quando aparece, gente, a emoção raiva, o sentimento que está lá embaixo, que provoca essa raiva, é o sentimento de frustração. Ou eu estou frustrada comigo mesmo, né? Porque eu não dei conta de algo, ou eu fiz uma escolha errada, ou eu estou frustrada com o outro, né? Porque o outro não correspondeu às minhas expectativas. Então, a forma de eu trabalhar essa frustração, se eu estou frustrada comigo mesmo, é através do auto-perdão. Se eu estou frustrada com o outro, é através do perdão, né? Se ele pisou na bola comigo, eu também sou capaz de pisar na bola com tanta gente, então vamos compreender, vamos tentar perdoar. Então, através da compaixão, eu consigo trabalhar essa frustração e trabalhar essa ira, essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento, que isso vai adoecer meu sistema digestivo, né, o meu aparelho digestivo. Então, é trabalhar, gente, essas emoções tóxicas, né, para que isso não me adoeça, porque se eu estou trabalhando esse conceito de saúde do Emmanuel, que o Emmanuel fala, né, que a saúde real é uma alma feliz, né, não é apenas um corpo são, não é apenas eu fazer todos os exames e vir que eu estou em perfeita saúde física, não é apenas um corpo são, mas é uma alma feliz. Então, eu preciso trabalhar essas emoções tóxicas, né? E deixar de me alimentar de emoções desagradáveis, né? Com isso, nós paramos de alimentar essas emoções tóxicas, que a princípio, como eu disse, são só energias, mas que se elas não forem digeridas de uma forma adequada, elas vão ser cristalizadas, né? E vão virar doenças, né? E fatalmente viram doenças. E a outra energia que pode me adoecer, que é o estresse, que vai adoecer o coração, né? E aí eu vou contar uma história para vocês, uma historinha. A lagosta é um animal muito mole que vive dentro de uma concha rígida que não tem plasticidade nenhuma. Ele é muito mole, a lagosta é muito mole, mas a concha que ela fica lá dentro é muito rígida. Então, quando ela cresce, ela não tem movimento e ela começa a sentir muita dor, muito desconforto, porque aquela concha é muito rígida. Então, o que ela faz? Ela vai para debaixo de uma pedra, de um coral, ela fica bem embaixo daquela pedra e tenta se libertar, ela sai fora daquela concha. Ela fica ali debaixo da pedra para ela escapar dos predadores, né? Então, ela sai fora daquela concha e procura criar uma outra proteção, uma outra concha
para poder se proteger dos predadores. E cria outra concha. A hora que ela cria, ela sai novamente para o mar. A hora que ela cresce novamente, aquela concha rígida fica novamente apertada e ela começa a sentir novamente dor. Então, ela vai novamente para debaixo de uma pedra e faz aquele processo novamente de se libertar daquele casulo, daquela concha rígida e criar uma outra concha para que ela caiba ali dentro, porque ela está num processo de expansão. E esse processo se repete inúmeras vezes na vida da lagosta. E assim ela vai se expandindo, ela vai crescendo, né? Então, dizem, né, que se a lagosta tivesse procurado um médico, provavelmente ela não teria se expandido, ela não teria crescido, porque esse processo de pressão que ela sofre é que faz com que ela cresça, é o que faz com que ela consiga ter a criatividade para poder se expandir, para poder crescer. Se ela fosse ao médico procurar um tratamento para esse desconforto, às vezes teria receitado um Valium ou um outro medicamento para tirar aquela dor, aquele desconforto, e ela teria atrofiado dentro daquela rigidez. Então, isso aí é para ilustrar que muitas vezes situações de pressão, situações de estresse ou situações adversas são as situações que fazem com que a gente cresça, que a gente tenha condição, né, de exercitar a nossa criatividade e o nosso processo de evolução, de expansão, de crescimento. Queridos, muito boa noite, uma boa semana para vocês, que possamos estar aqui juntos novamente no próximo domingo. A Marina vai passar um desenho para vocês agora, uma animação. Espero que vocês gostem e que tenhamos uma boa semana. Não somos imortais, mas podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo de, como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos, de mesmo não sendo imortal, poder imaginar a eternidade. A eternidade no que se faz, no que se vive, na recusa à falência da esperança, na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena. Não era fingir que os problemas não existiam, mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dada. Isto é, quando você olha uma porta, você sabe que ela tem fechadura e maçaneta. É preciso prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Embora quem quer abrir uma porta não pode desconsiderar que ela tem uma fechadura. Mas há pessoas que ficam tão obcecadas pela fechadura que não enxergam nunca a maçaneta e aí não abrem o que pode ser aberto. E nesse sentido, claro, a ideia de uma capacidade de ter a percepção do não desistir, de ir buscar, de procurar, é algo decisivo. É preciso ter esperança, mas tem que ser... Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode, inclusive, nos perturbar, como perturba estando vivo. Afinal, o que é que um ser vivo deseja? Permanecer vivo. Se essa vitalidade nos honra, se essa vitalidade ainda é digna, se essa vitalidade não nos machuca. Nesse sentido, é claro que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la naquilo que ela pode ser de plenitude, naquilo que impede algo decisivo.
A vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. E a vida de fato é curta. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Não é a vida que te leva. É a vida que você leva. Com a tua condição, com a tua esperança, com a tua turbulência, com a tua dificuldade, mas sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. E quando é que você e eu deixamos de viver? Não quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, com a morte da esperança, a morte do afeto. Você deixa de viver quando morre tua capacidade de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que é que não pode morrer? A esperança. Esperança, espirro, inspiração, aquilo que a gente emana. A esperança como condição de imaginar que a vida é curta para ser pequena. E a esperança como sendo não a do verbo esperar, mas do verbo esperançar. E o sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. Olha que esperança funda daquilo que para nós é um mistério, que é essa vida que pode até ser curta, mas não deve jamais ser pequena. Que imortal não sou, mas eterno dá para ser. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. É necessário, acima de tudo, que a gente não esqueça da nossa capacidade de esperançar, da nossa capacidade de um dia, quando nos formos, ser possível de nós lembrarem de um epitáfio. Eu não estou aqui. Viva bastante, mas quando for a tua hora, se for a tua hora, que seja de imediato.